Bem-vindo ao Momento Audiobook. Se você está pronto para explorar caminhos de crescimento pessoal, te convido a se inscrever no canal e dar aquele like. Juntos, vamos trilhar o caminho do autoconhecimento. Dirigi-me ao centro da cidade em Austin para ouvir a palestra do Dr. Eulen. Sentei-me ao seu lado no jantar. A mensagem dele é que devemos ser 100% responsáveis. Presenciei algumas poderosas mudanças de energia. Uma senhora que estava sentada na nossa mesa não parava de culpar um homem por não ter telefonado para o hospital quando ela teve um ataque de asma. O Dr. Eulen fez uma pausa e disse: "Estou apenas interessado em você e ouvi que você precisa beber mais água, o que será benéfico para a sua asma." A energia da mulher mudou imediatamente da culpa para a gratidão. Essa situação me afetou muito porque percebi que eu estava silenciosamente julgando ao dizer para mim mesma, ela culpa os outros, e costumo ter vontade de me afastar das pessoas que têm essa atitude. O que o Dr. Eulen fez foi pegar a energia negativa e transformá-la completamente em uma energia amorosa e positiva. Em seguida, retirei da bolsa a minha garrafa de água mineral. Apontando para a água do hotel, eu disse para o Dr. Eulen: "A água daqui não é muito boa." "Ó doutor", Eulen retrucou, "você se dá conta do que acaba de fazer?" Quando ele disse isso, compreendi na mesma hora que eu acabará de enviar vibrações negativas para a água. Uau! Uma vez mais, eu me senti grata por me conscientizar do que eu estava fazendo. Ele estava me dizendo que ele se purifica o tempo todo, ou seja, quando essa mulher estava culpando o homem, o Dr. Eulen perguntou a si mesmo: o que está acontecendo em mim que fez com que isso se manifestasse nela? Como posso ser 100% responsável? Ele envia a sua energia para o divino e diz: "Obrigado, eu te amo, sinto muito." Ele ouviu o divino dizer: "Diga a ela para beber mais água." Ele também me disse: "Eu sei como fazer a limpeza para que ela obtenha o que precisa e eu receba o que eu preciso." Ele fala com Deus e Deus fala com eles. Quando eu estiver purificada, verei todas as pessoas como Deus as vê. Perguntei ao Dr. Eulen se poderia marcar uma consulta com ele, e ele respondeu que não porque o divino lhe disse que eu já tinha um conhecimento interior. Essa foi uma bela informação. No todo, a mensagem que recebi esta noite foi a seguinte. Presenciei como o Dr. Eulen transformou a energia da mulher, mudando-a de um estado queixoso para um de gratidão. 2. Percebi que eu estava julgando a mulher e a água. 3. Compreendi o sistema que ele usa para se purificar e que todos devemos utilizá-lo, pois é extremamente poderoso. 4. Aprendi que devo dizer obrigado e eu te amo com mais frequência. O Dr. Eulen começou dizendo: "As pessoas fazem perguntas como: bem, e as convicções? E como emoções? E isso e aquilo?" Eu não lido com essas coisas. Não lido com bobagens do tipo como isso é possível. Mas vocês vão me fazer essas perguntas, de modo que tenho que lidar com essas coisas. Mas é como quando eu estendo a mão e toco alguma coisa e me queimo, e imediatamente afasto a mão. Assim, quando uma coisa acontece, até mesmo antes de ela acontecer, eu já terei retirado a mão. É o que aconteceu antes de eu entrar nesta sala. Esta sala é sagrada. Antes de eu entrar, conversei com a sala. Perguntei qual era o seu nome, porque ela tem um nome. Em seguida, perguntei à sala: "Posso entrar na sala?" Ela respondeu: "Tudo bem, você pode entrar." Mas vamos supor que a sala tivesse dito: "Não, você não presta, desculpem a linguagem." Nesse caso, eu daria uma olhada em mim mesmo e faria o que fosse necessário para que, quando eu entrasse ouvindo a velha frase sobre os médicos: "Cura a ti mesmo." Assim, quero tomar medidas para que eu queira entrar curado, livre de problemas, pelo menos por um momento. Eu o interrompi para preparar o terreno para todo mundo. Eu queria que todos soubessem quem era o Dr. Eulen e por que estávamos lá. O que estávamos fazendo era espontâneo e desprovido de um padrão. Aconselhei a todos que relaxassem e permanecessem abertos. Com o Dr. Eulen, nunca se sabe o que será dito ou feito. Ele perguntou a todos por que alguém contrairia câncer de mama. Ninguém respondente sou. Ele tampouco. Ele ressaltou que existem milhões de informações circulando em qualquer momento considerado, mas só temos consciência de talvez, no máximo, 20 informações de uma só vez.
Esse era um tema recorrente para o Dr. Eulen. Mas era a essência da sua mensagem: não temos a menor ideia. A ciência não tem certeza do que está acontecendo na nossa vida, explicou ele. Até mesmo a matemática não é clara por causa do zero. No final do livro Zero, The Biography of a Dangerous Idea, de Charles Seife, este chega à seguinte conclusão: tudo o que os cientistas sabem é que o cosmo nasceu do nada e voltará ao nada de onde veio. O universo começa e termina com zero. O Dr. Eulen prosseguiu dizendo: assim, levei o universo da minha mente de volta para o zero, onde não existe nenhuma informação. Ouvimos diferentes maneiras de dizer isso: vácuo, vazio, pureza. Não me importa como vocês o chamem. A minha mente retornou ao zero agora. Independentemente do que esteja surgindo, mesmo quando não estou nem mesmo consciente disso, o processo a respeito do qual vou falar é zerar constante e incessantemente, para que eu possa estar no zero. Desse modo, se eu aplicar um processo de limpeza chamado Havaí, ele obterá informações das quais eu nem mesmo tenho consciência e me conduzirá de volta a zero. Somente em zero, e uma coisa que vocês precisam entender é que a mente só pode servir a dois amós, um de cada vez. Ou ela servirá ao seja o que for que está acontecendo na sua mente ou servirá à inspiração. Essa outra coisa é chamada de memória. A noite estava ficando ainda mais fascinante. A partir desse ponto, o Dr. Eulen aprofundou-se ainda mais. Essa inspiração vem da inteligência divina, e ela está em vocês. Ela não está lá fora em algum lugar. Vocês não precisam ir a lugar nenhum. Vocês não precisam ir lá. Vocês não precisam procurar ninguém. A inspiração já está em vocês. O próximo nível aqui é chamado de superconsciente. É bastante simples. Os havaianos o chamam de Aumakua. Ao significa através de todo o tempo e espaço, e Makua quer dizer de Espírito Santo ou um Deus, o que significa que uma parte nossa é intemporal e uma parte nossa não tem limites. Essa nossa parte sabe exatamente o que está acontecendo. Desse modo, uma das coisas mais importantes é ter consciência da pergunta: quem sou eu? Assim, o que estamos dizendo, o que estou compartilhando com vocês, é que a sua identidade consiste nesses elementos da mente. Mas é importante que vocês saibam que essa mente está vazia. Assim, essa mente é zero. Então, quem são vocês? Vocês são um ser divino, isso é zero. Mas por que vocês iriam querer ser zero? Quando vocês são zero, tudo está disponível. Tudo. Então, agora, isso significa que vocês são criados à imagem do divino. Vou ser claro com relação a isso porque ouço certas coisas, mas quero que vocês sejam purificados pelo divino. Então, vocês são criados à imagem do divino, o que significa que vocês foram criados vazios e infinitos em um dos lados da moeda. Assim que vocês se mostram dispostos a descartar o lixo e ficar vazios, a inspiração imediatamente preenche o seu ser, de modo que vocês ficam livres. Vocês nem mesmo precisam saber que estão livres, porque na maioria das vezes não o saberão. Quando o intelecto se vicia em ficar emperrado, ele fica ainda mais emperrado. Uma pessoa perguntou: mas se eu tenho um problema com outra pessoa, você está dizendo que sou eu, e não a outra pessoa, que precisa ser corrigida. Se você tem um problema com alguém, então não é com essa pessoa. Dr. Eulen declarou: você está reagindo à memória que está aflorando. O seu problema é com essa memória, e não com a outra pessoa. Trabalhei com pessoas que odiavam o marido ou odiavam a esposa. Uma mulher certa vez me disse: estou pensando em ir para Nova York, porque lá terei melhores oportunidades. Em seguida, ouvi a divindade dizer: bem, aonde quer que ela vá, é isso que vai junto com ela. O Dr. Eulen explicou então que quando alguém entra em contato com ele para fazer uma sessão de terapia, ele examina a si mesmo e não a pessoa que telefonou há pouco tempo. Por exemplo, recebi um telefonema da filha de uma mulher de 92 anos. Ela disse: a minha mãe tem tido fortes dores no quadril há várias semanas. Enquanto ela estava falando comigo, eu estava fazendo a seguinte pergunta à divindade: o que está acontecendo em mim que me fez causar a dor dessa mulher? E em seguida perguntei: como posso corrigir esse problema dentro de mim? Recebi as respostas para as minhas perguntas e fiz o que me foi indicado. Mais ou menos uma semana depois, a mulher voltou a me telefonar e disse:
a minha mãe está se sentindo muito melhor agora. Isso não significa que o problema não se repita, porque frequentemente existem múltiplas causas para o que parece ser o mesmo problema. Mas eu continuo a trabalhar em mim, não nela. Outra pessoa indagou a respeito da guerra no exterior. O homem queria saber se era responsável por ela. Mais exatamente, desejava saber o que o Dr. Eulen estava fazendo a respeito. Oh, eu me considero responsável, declarou o Dr. Eulen sem titubear. Faço a limpeza todos os dias, mas não posso dizer que vou fazer a limpeza e quero que isso seja resolvido. Somente Deus sabe o que pode acontecer. No entanto, estou fazendo a minha parte, que é fazer a limpeza, purificando hospitais, por exemplo. Não temos mais no Havaí uma unidade psiquiátrica hospitalar para pessoas que matam outras. Isso não existe. Eu fiz a minha parte da melhor maneira possível. Talvez se eu tivesse feito uma limpeza ainda mais intensa, os resultados tivessem sido melhores. Sou humano e faço o melhor que eu posso. Pude perceber que o Dr. Eulen estava ficando cansado e senti que ele queria encerrar a noite. Foram momentos extraordinários para todos. Mas houve uma continuação. Na manhã que se seguiu ao jantar e à palestra, várias pessoas tomaram juntas o café da manhã, entre elas eu, o Dr. Eulen, Elizabeth M.C. Cole, autora de The Town of Horses, e algumas outras. Sempre que estou perto do Dr. Eulen, começo a ficar mais tranquilo interiormente. Talvez eu esteja sentindo o estado zero. Talvez não. Quem sabe? Mas em determinado ponto, tive a repentina inspiração de programar um evento de fim de semana e chamá-lo de o fim de semana da manifestação. Não sei de onde surgiu essa ideia. Pelo menos na ocasião eu não sabia. Agora eu sei que foi uma inspiração da divindade. No entanto, durante o café da manhã, ela me pareceu uma boa ideia que eu não desejava. Eu estava ocupado com projetos, viagens, promoções, competições de preparo físico e outras coisas. Eu não precisava de mais um item da lista de tarefas na minha programação. Tentei resistir à ideia. Decidi esperar para ver se ela simplesmente iria embora. Não foi. 3 dias depois, ela ainda estava na minha cabeça. O Dr. Eulen me disse que, se uma ideia ainda está presente depois de várias limpezas, devemos agir em função dela. Assim, escrevi o que veio a ser o e-mail mais mal escrito de toda a minha vida e o enviei para o meu banco de dados de contatos. Para o meu espanto, uma pessoa telefonou e se inscreveu no evento 3 minutos depois de eu ter enviado o e-mail. Ela deveria estar sentada diante do computador, praticamente esperando notícias minhas. As demais inscrições foram igualmente fáceis. Eu só queria 25 pessoas no evento. Eram as limitações que eu impusera a mim mesmo, simplesmente porque eu achava que seria mais fácil falar para 25 pessoas do que para 2.500. Além disso, eu nunca apresentará antes esse seminário. Na realidade, eu não tinha a menor ideia de como fazê-lo. Mencionei a minha inspiração e a minha preocupação ao Dr. Eulen. O meu único conselho é que você não planeje nada, disse ele. Mas eu sempre planejo, expliquei. Eu redijo as minhas palestras, crio pontos de destaque e distribuo um resumo para a audiência. Eu me sinto melhor quando sei a direção que estou seguindo nas minhas palestras. Você se sentirá melhor quando deixar que o divino tome conta de você, replicou ele. Vamos fazer uma limpeza nisso. Quando ele disse isso, eu entendi que, como o assunto passou a fazer parte da experiência dele, era algo que ele também precisava purificar. Repetindo, tudo é compartilhado. A sua experiência é a minha experiência, e vice-versa, quando temos consciência dela. Fiz o possível para não planejar o evento. Em determinado momento, entreguei os pontos e cedi ao meu medo, preparando um manual para entregar a todo mundo. No entanto, não o usei e nunca olhei para ele. E ninguém se importou. Comecei o evento dizendo, não tenho a menor ideia do que vou fazer neste evento. Todo mundo riu. Não, estou falando sério, declarei. Não tenho a menor ideia do que vou dizer. Todos riram de novo. Passei então a falar a respeito do Dr. Eulen, do Ho'oponopono e de como a afirmação "você cria a sua própria realidade" significa mais do que todos poderiam ter imaginado.
Quando existe alguém na sua vida de quem vocês não gostam, expliquei, foram vocês que criaram isso. Se vocês criaram a sua realidade, então também criaram a da outra pessoa. O fim de semana foi maravilhoso. Mesmo hoje em dia, quando olho para a foto que tiramos do grupo naquele evento, sinto o amor que todos compartilhamos. Mas isso foi apenas o início para mim. Eu ainda tinha muito a aprender. Como criar resultados mais rápidos. Não dizemos, por favor, me perdoa, para o divino porque o divino precisa ouvi-lo, nós o dizemos porque nós precisamos ouvi-lo. Apesar de todos os depoimentos que você leu no capítulo anterior, eu ainda tinha as minhas dúvidas. Eu disse ao Dr. Eulen que nem sempre eu conseguia ver resultados imediatos quando fazia a limpeza. Ele replicou, se você pudesse ver o conjunto de resultados da sua limpeza e da limpeza dos outros, você ficaria assombrado. E faria mais limpeza. Você retém os erros do mundo na sua alma, assim como eu os retenho na minha, ele acrescentou. Mas eu ainda não estava compreendendo a essência do que o Dr. Eulen tentava me dizer. Mas perseverei. Lembrei-me do que escrevi nos meus livros anteriores. A confusão é aquele estado maravilhoso que antecede a clareza. Bem, eu me encontrava nesse estado maravilhoso. Muitos terapeutas procuram o Dr. Eulen queixando-se de que estão se sentindo doentes ou achando que não conseguem curar as pessoas que atendem. Consegui me identificar com eles. Embora eu ainda não estivesse entendendo nada disso, compreendi o poder de dizer eu te amo. Isso me pareceu bastante inocente. Que dano eu poderia causar se dissesse eu te amo o tempo todo? Nenhum. Na verdade, zero. O Dr. Eulen explicou certa vez o seguinte, para que possamos abrir o caminho para o influxo do divino, precisamos primeiro cancelar as memórias. Enquanto as memórias, bloqueios, limitações, estão presentes no subconsciente, elas impedem a divindade de nos dar o nosso pão de cada dia. Comecei a sentir que essa ferramenta, eu te amo de limpeza, purificação e obliteração precisava ser compartilhada com o mundo. Comecei a descobrir que eu estava tendo ideias à medida que eu continuava a limpeza. Passei a chamar isso de marketing inspirado. No passado eu poderia tentar criar um novo produto combinando ideias ou produtos existentes. Agora, eu estava descobrindo que era muito mais eficaz, e menos estressante, simplesmente deixar que as ideias surgissem. Em seguida, tudo o que eu precisava fazer naquele ponto era agir em função delas. Como receber mais prosperidade? O meu segundo seminário com o Dr. Eulen foi diferente do primeiro. Embora a mensagem continuasse a ser a respeito de fazer a limpeza e apagar programas e memórias, a abordagem dele foi ainda mais relaxada e improvisada. Precisamos permanecer concentrados em voltar para zero. Sem memórias. Sem programas. Zero. Purificando. 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 Tudo o que você está aqui para fazer é limpar ou não limpar. Você poder escolher tudo o que quiser, mas você não decide se recebe ou não o que escolhe. Você confia na divindade, sabendo que ela fará o que é certo para você. Você acha que sabe mais do que a divindade? É muito pouco provável. Entregue-se. Purifique. 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 As intenções são limitações. Você decide que quer estacionar na primeira fila. Essa é a sua intenção. Mas a divindade lhe fornece uma vaga a 1 quilômetro de distância. Por quê? Porque você precisa andar mais. Entregue-se. Purifique. 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 Vocês sempre terão problemas, declara ele. Resisto à declaração, mas mesmo assim a anoto. Purificar, purificar, purificar. Os problemas são memórias que estão sendo reencenadas, diz ele. As memórias são programas. Elas não são apenas suas. São compartilhadas. A maneira de liberar a memória é enviando amor para a divindade. Esta escuta e responde, mas da maneira que é melhor para todos, no momento certo para vocês. Vocês escolhem, mas não decidem. Quem decide é a divindade.
Você é totalmente responsável por tudo, afirma o Dr. Eulen. Tudo está em você. Tudo. Não há exceções. Você precisa fazer a limpeza, caso contrário não há purificação. Estamos aqui para fazer uma limpeza, lembra ele a todos nós durante o treinamento do fim de semana. Limpem sempre, incessantemente, de maneira a purificar todas as memórias para que o divino possa nos inspirar a fazer o que viemos ao mundo para fazer. Purifique. 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 Durante o treinamento, percebo que fiz uma limpeza em um dos meus livros, mas não em outro. Eu passará algum tempo amando The Attractor Factor, que se tornou um best-seller número 1 da lista. Entretanto, não passei muito tempo amando outro livro meu que não vendeu tão bem. Entendi isso com um ímpeto de energia subindo pela minha coluna. É por esse motivo que o livro não tinha vendido tão bem quanto os outros. Quando participei do meu primeiro treinamento, aprendi que eu poderia usar a borracha da extremidade do lápis para ajudar na limpeza. Eu dava pancadinhas no objeto com a borracha. É isso. É um símbolo ou até mesmo um fato de limpar memórias. Deixei à vista um exemplar do meu novo livro e coloquei o lápis sobre ele. Todos os dias, durante meses, dei pancadinhas nele. Sempre que eu passava pelo livro, eu parava, pegava o lápis, e dava pancadinhas no exemplar com a extremidade onde estava a borracha. Você pode me chamar de maluco, mas esse era um acionador psicológico destinado a me ajudar a purificar quaisquer memórias ao redor do livro. Bem, o livro veio a ser um best-seller instantâneo e permaneceu durante 4 dias em primeiro lugar na lista dos mais vendidos. O que as mentes céticas querem saber? O objetivo da vida é retornar ao amor, de momento a momento. Para atender a esse propósito, a pessoa precisa reconhecer que é completamente responsável por criar a sua vida do jeito como ela é. Ela precisa compreender que são os seus pensamentos que criam a sua vida da maneira como ela é de momento a momento. Os problemas não são as pessoas, os lugares e as situações, mas sim os pensamentos a respeito deles. A pessoa precisa aceitar a ideia de que não existe o lá fora. Algumas pessoas não conseguiam acreditar que ninguém, nem mesmo um psicólogo, pudesse curar criminosos com problemas mentais em um hospital. Uma pessoa escreveu para o Dr. Eulen e exigiu uma prova. Ela queria saber os fatos a respeito das experiências do Dr. Eulen naquele hospital psiquiátrico. E eu também queria essas provas, verdade seja dita. Eis a resposta detalhada que o Dr. Eulen escreveu. A história, como a maioria das histórias, requer esclarecimentos. É verdade que, passei vários anos trabalhando como psicólogo, sem vínculo empregatício, no Hawaii State Hospital, um estabelecimento psiquiátrico administrado pelo Departamento de Saúde do Estado do Hawaii. 2. Passei 3 anos, de 1984 a 1987, como psicólogo da equipe, trabalhando 20 horas por semana, em uma unidade de segurança máxima para pacientes do sexo masculino que haviam praticado atos criminosos de assassinato, estupro, uso de drogas e agressão contra pessoas e propriedades. 3. Quando ingressei na unidade de segurança máxima em 1984 como psicólogo da equipe, todas as celas de isolamento estavam ocupadas por pacientes violentos. 4. Em qualquer dia considerado, havia na unidade vários pacientes com grilhões nos tornozelos e nos pulsos para impedir que eles praticassem atos violentos contra outras pessoas. 5. A violência na unidade praticada por pacientes contra pacientes e contra a equipe era uma ocorrência corriqueira. 6. Os pacientes não estavam intimamente envolvidos com os cuidados que lhes eram prestados nem com a sua reabilitação. 7. Não havia atividades de reabilitação dentro da unidade. 8. Fora da unidade, não havia atividades, recreação ou trabalho. 9. As visitas de familiares na unidade eram extremamente raras. 10. Nenhum paciente tinha permissão para sair da unidade de segurança máxima sem uma autorização por escrito do psiquiatra e, quando saía, o fazia com grilhões no tornozelo e no pulso. 11. A permanência na unidade do paciente típico era de anos, com um custo, acredito eu, em torno de $30.000 por ano na época. 12. As faltas ao trabalho por motivo de doença na equipe eram extremamente elevadas na ala. 13.
O ambiente físico da unidade era sombrio e um tanto decadente. 14. A equipe da unidade era formada basicamente por pessoas maravilhosas e dedicadas. 15. O que acabo de descrever provavelmente é a situação típica da maioria das unidades psiquiátricas nos Estados Unidos. Quando deixei a unidade e o estabelecimento em julho de 1987. 1. As celas de isolamento não eram mais usadas. 2. Não eram mais usados grilhões nos pulsos e nos tornozelos. 3. Os atos de violência eram extremamente raros e em geral envolviam novos pacientes. 4. Os pacientes eram responsáveis por cuidar de si mesmos, inclusive por arranjar moradia e trabalho, e contratar serviços jurídicos, antes de deixar a unidade e o estabelecimento. 5. As atividades recreativas realizadas fora da unidade, como jogging e tênis, eram permanentes, e para sair para praticá-las os pacientes não precisavam da autorização de um psiquiatra nem usar grilhões nos tornozelos e nos pulsos. 6. Tiveram início atividades de trabalho fora da unidade, como a lavagem de carros, sem que para exercê-las os pacientes precisassem da aprovação de um psiquiatra ou do uso de grilhões nos tornozelos e nos pulsos. 7. O trabalho dentro da unidade consistia em assar biscoitos e engraxar sapatos. 8. Os pacientes estavam recebendo visitas de parentes na unidade. 9. A falta ao trabalho dos membros da equipe por motivo de doença deixou de ser um problema crônico. 10. O ambiente da unidade melhorou enormemente devido à pintura e à manutenção, e também porque as pessoas se interessavam pelo lugar onde viviam. 11. A equipe da unidade estava mais empenhada em incentivar os pacientes a ser totalmente responsáveis por si mesmos. 12. O tempo de permanência dos pacientes na unidade foi enormemente reduzido, passando a ser de meses em vez de anos. 13. A qualidade de vida tanto dos pacientes quanto da equipe mudou radicalmente, deixando de ser a de uma prisão e passando a ser a de uma família, de pessoas que se importavam umas com as outras. O que eu fiz na condição de psicólogo da equipe da unidade? Todas as vezes que eu ia para a unidade, eu fazia o processo da identidade própria por meio do Ho'oponopono do arrependimento, do perdão e da transmutação, para o que quer que estivesse acontecendo em mim que eu experimentava consciente e inconscientemente como problemas antes de entrar, durante o tempo em que eu ficava lá dentro e depois que eu saía. Não realizei nenhum trabalho de terapia ou de orientação psicológica com os pacientes da unidade. Não participei de nenhuma conferência da equipe sobre os pacientes. Assumi completamente a responsabilidade de purificar o que havia em mim que me causou problemas. Como psicólogo da equipe, sou uma criação do eu sou, perfeito, como acontece com todo mundo e com tudo. Embora eu ainda estivesse aprendendo Ho'oponopono, eu às vezes ensinava o método a outras pessoas quando sentia que elas estavam abertas a ouvir falar nele. É claro que o fato de elas estarem abertas era um reflexo de mim, não delas. Quanto mais claro eu me tornava, mais claras as pessoas ao meu redor se tornavam. Entretanto, isso é difícil de aceitar. É muito mais fácil querer mudar o exterior do que o interior. O que o Dr. Eulen faz é olhar dentro de si mesmo para ver o que existe dentro dele que está compartilhando a experiência que ele vê do lado de fora. Comecei. Quando ele trabalhava no hospital psiquiátrico, ele olhava para a ficha dos pacientes. Quer ele sentisse repulsa pelos atos deles ou outra coisa, ele não lidava com a pessoa, ele lidava com os sentimentos que ele experimentava. À medida que ele começava a limpar o que estava dentro dele, os pacientes começavam a se purificar e ficar curados. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que significa responsabilidade, elas preferem culpar os outros e as circunstâncias externas. Quando elas se desenvolvem e se tornam mais conscientes, começam a se considerar responsáveis pelo que dizem e fazem. Além disso, quando você se torna ainda mais consciente, você pode começar a compreender que é responsável pelo que todo mundo diz ou faz, simplesmente porque essas pessoas fazem parte da sua experiência. Se você cria a sua própria realidade, então você criou tudo o que você vê, até mesmo as partes de que não gosta. O que interessa é o que você faz. O que o Dr. Eulen faz é simplesmente repetir eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado. Ele não diz isso para as pessoas, ele o diz para o divino.
A ideia é purificar a energia compartilhada. Se alguma coisa aparece na sua consciência, cabe então a você fazer a limpeza e curar. Certo dia ministrei um seminário com Mindy Hirt, que administra a Unity Church de Vinderley, Texas. O seminário se chamou The Secret of Money. Nele, ensinei a todo mundo o método de limpeza do Ho'oponopono. Depois, um cavalheiro se aproximou de mim e disse: tenho dificuldade em dizer sinto muito e por favor, me perdoa. Por quê? Perguntei. Não consigo imaginar uma divindade ou um Deus amoroso que precise que eu lhe peça perdão, disse ele. Não creio que o divino tenha que me perdoar por alguma coisa. Pensei no assunto e, mais tarde, eu soube a resposta que deveria ter dado ao homem. Você não está fazendo essas declarações para ser perdoado pela divindade, você as está fazendo para se purificar. Você as profere para a divindade, mas a intenção é purificar você. Em outras palavras, o divino já está derramando amor sobre você. Ele nunca parou. No estado zero, onde não existe limite, a descrição mais aproximada que podemos fazer é dizer que se trata de um estado de puro amor. Ele está lá, mas você não. Assim, ao dizer eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa, obrigado, você está purificando os programas que existem em você que o impedem de estar no estado puro, o amor. Repetindo, o divino não precisa que você faça Ho'oponopono, mas você precisa fazê-lo. Recebi recentemente de uma amiga um e-mail de partir o coração. Ela perguntou: o que você diria para alguém que tem lido seu livro, que assistiu ao filme O Segredo, que lê todos os dias o seu blog, que se esforça ao máximo, e ainda assim está dura, infeliz e fracassada? Continuo tendo um problema após o outro. Nunca termina. O que você diria? Senti a dor dela. Afinal de contas, em certa ocasião eu fui um sem-teto. Lutei com a pobreza durante uma década. O meu sucesso instantâneo provavelmente levou 20 anos para acontecer. Eu sei como é ter a impressão de que se está preso na areia movediça. O que dizer a essa pessoa? No passado eu ofereceria soluções. Eu diria: assista 7 vezes ao filme O Segredo. Crie um roteiro de como você quer que a sua vida seja. Medite todos os dias. Trabalhe as suas questões de autossabotagem. Mas essa é a abordagem frontal em relação à mudança. Aprendi, e o Dr. Eulen o confirmará, que essa abordagem raramente funciona. O que resta então? Como você, eu ou qualquer pessoa pode ajudar alguém que esteja empacado e sofrendo? De acordo com o Ho'oponopono, a única maneira é fazendo uma limpeza em mim mesmo. As pessoas que me procuram, inclusive aquela que escreveu para mim, estão compartilhando um programa comigo. Elas o pegaram como um vírus da mente. Elas não são culpadas. Elas se sentem imobilizadas ou encurraladas. Posso jogar uma corda para elas, mas na maioria das vezes elas não a usarão, ou a usarão para se enforcar. Então o que fazer? Tudo o que posso fazer é uma limpeza em mim. Enquanto eu me purifico, elas se purificam também. À medida que purificamos os programas que compartilhamos, estes são retirados de toda a humanidade. Isso é tudo o que eu faço hoje em dia. Tudo o que eu faço é dizer: eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado. O resto cabe à divindade. Não acho que isso seja insensível, mas sim a coisa mais sincera que eu posso fazer. E é o que estou fazendo neste momento, enquanto escrevo estas palavras. Finalmente, considere a seguinte conclusão espiritual. Como a história dessa pessoa que escreveu para mim agora faz parte da sua experiência, isso significa que também cabe a você curar. Afinal de contas, se você cria a sua própria realidade, então você teve que criar também esta situação, pois ela agora faz parte da sua realidade. Sugiro que você use as declarações "eu te amo" para curá-la. À medida que você for se curando, a pessoa que escreveu para mim e todas as outras pessoas que compartilham esse programa se restabelecerão. Se você gostou do conteúdo aqui compartilhado e gostaria de ler o livro completo, prestigie o autor comprando livro físico. Que a sua experiência